27 de novembro de 2017. Em jogo de belos gols, Corinthians e Atlético Mineiro ficam no empate na Arena em Itaquera. Sem Pablo, afastado por não renovar com o clube, elenco ergue o caneco de campeão brasileiro. Após erro grotesco da arbitragem, São Paulo vira para cima do Coritiba e garante pelo menos uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. Virada também no Rio de Janeiro. Em fase ruim, Muralha falha e leva 2 gols do Santos, que com o triunfo está na fase de grupos da Libertadores. Daqui a pouco, o Palmeiras entra em campo contra o Botafogo. Vitória coloca o Verdão na 2ª posição do campeonato. E ainda, os gols pelo Brasil e pelo mundo. E a polêmica expulsão do zagueiro Rodrigo, que ajudou a Ponte Preta a ser rebaixada do Brasileirão. Oi, gente, boa noite. Parabéns, Fiel. Agora é pra valer, né? No jogo da entrega da Taça de Campeão Brasileiro, o Coringão empatou com o Atlético Mineiro em 2-2, mas fez a festa dos pouco mais de 46 mil torcedores que lotaram a Arena em Itaquera. Veja os gols com a narração de Celso Cardoso. Fábio Santos, Otero, Fábio Santos, Otero, partiu Otero e gol do Atlético! Vai Jadson para a cobrança, levantamento saiu, olha o Jô chegando! Gol do Corinthians! E foi de Jadson cobrando falta. Marquinhos Gabriel empate para cima, não tem ninguém na área, vai chegando o Jô, ainda o Marquinhos Gabriel fez a finta e que golaço! Que golaço! Gol do Corinthians! Mais um levantamento, gol do Atlético! De tanto tentar, de tanto em tentar, consegue um empate na bola parada no cruzamento. Fred apita o árbitro, final de partida em Itaquera. Corinthians 2, Atlético Mineiro também 2. No jogo da entrega da taça, o Corinthians empata em casa contra o Atlético Mineiro. E o Roberto Andrade está ali na bronca com o pessoal da CBF. Está nervosíssimo o Roberto Andrade. Está discutindo um monte. Recebeu ali a medalha de campeão brasileiro e continua bravo. Continua muito bravo o Roberto Andrade. De qualquer forma, é dia de festa. Festa corintiana. Aí o Cássio vai receber a taça. Nas mãos a taça de campeão brasileiro, o goleiro e capitão Cássio. E aí levanta a taça de campeão. Corinthians, heptacampeão brasileiro de 2017. Festa em Itaquera. Oficialmente o Corinthians é campeão brasileiro, recebe a taça, mais um troféu importante na galeria do clube. Um clube de tantas glórias, de tantas conquistas. E aí, o maior vencedor de campeonatos brasileiros desde 1971, quando o Campeonato Brasileiro foi criado. Depois de comemorar mais um título brasileiro, o principal assunto na zona mista entre os jogadores do Corinthians foi a possibilidade de mais um desmanche no final desta temporada. Conversamos com o Guilherme Arana, que anunciou a sua despedida oficial do clube, e também com o presidente Roberto Andrade, que falou sobre a negociação que teve um desfecho infeliz entre o clube e o zagueiro Pablo. O Corinthians abriu a porta para ele, que ele estava esquecido na França. Ele veio para cá, fez um campeonato e depois, na hora de negociar, esperou o título para negociar, o seu empresário, e dificultou as coisas. Então, por isso que ele não está conosco. Poderia estar. Foram 3 títulos, 2 eu jogando, literalmente, e um brasileiro no finalzinho sempre atuei também. Então é dever cumprido. Agora vou para o novo clube
Se Deus quiser me dedicar bastante e quem sabe lá na frente, só tenho 20 anos, eu não retorno a casa. O Corinthians já tem reforços acertados e eles podem ser até apresentados ou pelo menos noticiados até o fim do ano? Sim, até o final do ano sim. Tem muita coisa acontecendo, nada oficial. E a partir do momento que vai se confirmando essas saídas aí, com certeza a diretoria, nós aqui temos que acelerar para que nós chegamos dia 3 de janeiro já com um elenco que seja em 90% definido, para a gente acelerar o processo, porque dia 17 de janeiro já começa o campeonato. Mas pode sim, esse ano aí, com certeza, mês de dezembro aí vai ser um mês de muito trabalho e vão chegar jogadores nesse mês sim. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo, uma conquista justa do Corinthians. Corinthians que ontem jogou bem contra o Atlético Mineiro, um jogo de belos gols. O Otero é uma coisa de louco que ele bate bem na bola. Fez um gol de falta, quase fez um gol olímpico. É fantástico que esse venezuelano bate na bola. Ele dá uma aula de como bater na bola e fez esse golaço aí. O gol do Marquinhos Gabriel também foi um belíssimo gol. Foi um jogo muito agradável em Itaquera, gostoso de se ver, com muitas alternativas. E o Corinthians agora começa a pensar definitivamente em 2018. Se bem ainda que tem uma rodada, o jogo pode terminar o ano como principal artilheiro. O Pablo saiu, o Arana vai sair. Só lamento até o Pablo não ter participado da festa. Ele que, segundo informações, estaria acertado com o Flamengo. Ainda assim, ele participou da conquista do título e merecia estar em campo. De qualquer forma, foi um Corinthians surpreendente, porque teve um rendimento muito acima das expectativas, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O Corinthians agora tem que tentar o máximo que ele puder perder jogadores. O clube não tem muito dinheiro. Difícil, né, a situação financeira do Corinthians e, consequentemente, vai ter que repor algumas peças que vão sair. O Pablo já saiu, o Arana também já anunciou que vai sair. Então, são dois jogadores que ele vai ter que substituir, claro, né? Eu acho assim que vai ter que continuar dando espaço para a molecada, não vai poder fazer grande investimento. Isso pode ser bom, esse ano funcionou. Tem alguns times que optam por gastar muito, às vezes dá certo, às vezes não dá. Não existe uma fórmula mágica, mas assim, se a gente for se basear no que vimos nessa temporada, quanto menos mexer, melhor. Então deixa mais ou menos essa base, reforça o que tiver que reforçar, 3, 4 contratações pontuais. Sim. E vida que segue. Não tem muito dinheiro, também não tem como não perder alguns jogadores até pela exposição do título, e vida que segue, bola para frente. E só para falar do Pablo, a gente está com um destaque lá no site gazetesportiva.com, agente de Pablo nega Flamengo e ataca Timão, falando que o Corinthians não pagou ninguém esse ano, que está com uma série de salários atrasados, porque o empresário do Pablo ficou revoltado porque o presidente do Corinthians disse ontem que o Pablo estava esquecido lá na França e que ele ficou conhecido agora que atuou aí pelo Corinthians. E aí ele, revoltado por ouvir que o cliente estava esquecido na França, afirmou que o Alvinegro está em dívida com quase todo o elenco. Premiação eu não sei porque eles não pagaram o prêmio de ninguém até agora, do Paulista, os bichos, nada. Estou cansado de mentiras e transferência de responsabilidade para um atleta que sempre se dedicou ao Corinthians. Toda a dificuldade foi mostrada para o público em razão da fala do presidente. Ele pediu 40% das luvas no salário e o resto da luva parcelada. Por quê? Porque o Corinthians não pagou ninguém nesse ano, não pagou empresário, não pagou luvas, nada. E para não perder tudo, ele está dizendo aqui, pedimos 40% neste ano, porque ele ficou com medo de tomar até um calote do Corinthians. Então, essa é a versão do empresário. Né? Então, eu falei com o Flávio Adalto, ele me disse que chegou a propor CLT, que na CLT o Corinthians não está atrasado. De uma certa forma confirmou. É óbvio que aí é uma coisa que chegou num ponto de cisão, fica difícil tomar partido ajeitando de fora. Mas é evidente que o clube tem a obrigação de pagar o salário do jogador. Não é? Que na CLT eles colocam lá, sei lá, 5, 10, 15 mil reais. Na carteira, mas e 95% nos direitos de imagem. Então, teria sido, segundo Flávio Adalto, chegou-se a falar até do Pablo ser 100% CLT. Mas aí tem esse problema do que ficou para trás e tal. É uma coisa que não adianta a gente querer se meter. Eu não vejo nada de mercenarismo nisso.
Entendo que o clube eu teria colocado o Pablo para jogar, mas o jogador vai procurar os interesses dele, o clube tem a obrigação de pagar, o jogador tem a obrigação de cumprir. É uma relação profissional. Agora, que ele estava esquecido na França, ele estava. Né? O Pablo se tornou mostrando futebol no Corinthians, mérito dele. Na Ponte que ele jogou ano passado, mérito dele. O Corinthians foi buscar ele onde? Na Ponte. Que o Corinthians também não sabia que ele estava lá. É verdade. Veja agora os gols de mais 5 jogos do Brasileirão. No Maracanã, o Sport surpreendeu o Fluminense e abriu 2-0 com menos de 25 minutos de partida. André balançou a rede nas 2 oportunidades. Marcos Júnior ainda marcou de bicicleta para o Flu, mas a vitória ficou mesmo com o Sport, 2-1. Outro visitante que se deu bem foi o Vasco, que bateu o Cruzeiro por 1-0. Paulão, de cabeça, definiu o resultado. Em Porto Alegre, o Grêmio recebeu o Atlético Goianiense e Andrigo marcou para a equipe visitante já aos 24 da etapa final. Só que 2 minutos depois, Lucas Poletto deixou tudo igual na arena e garantiu o empate ao tricolor gaúcho, 1-1. Na ressacada, o Avaí conseguiu um ótimo resultado ao vencer o Atlético Paranaense. Maicon fez o gol do jogo e o time de Floripa vai à última rodada com chances de escapar do rebaixamento. A Chapecoense voltou de Salvador com uma vitória na bagagem para cima do Bahia. Wellington Paulista garantiu os 3 pontos, 1-0. A Chape ainda sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem. E a Ponte Preta, hein? Tava vencendo em casa o Vitória, concorrente direto contra o rebaixamento. E aí o zagueiro Rodrigo resolveu fazer uma atrapalhada, acabou prejudicando o time de Campinas, olha só. Em duelo contra o rebaixamento, a Ponte Preta recebeu Vitória e saiu na frente logo aos 6 minutos no chute forte de Luca. Aos 15, Danilo Barcelos ampliou de pênalti, 2-0. Parecia que seria uma vitória fácil diante do torcedor. Mas a partir da expulsão infantil de Rodrigo, aos 19 minutos, o domínio da Ponte acabou. No segundo tempo, André Lima diminuiu para o Vitória de cabeça, 2-1. 1 minuto depois, Trellis limpou a marcação e contou com o desvio da zaga para igualar o marcador, 2-2. E aos 36, de novo Trellis tabelou com o Danilinho e garantiu a virada espetacular do Vitória, 3-2. O resultado rebaixava a Ponte Preta. Revoltados, os torcedores da Macaca quebraram a grade, invadiram o gramado aos 37 minutos e cercaram o goleiro Aranha. O jogo foi paralisado, os jogadores saíram de campo e a polícia teve que controlar a invasão. Cenas lamentáveis no Moisés Lucarelli. Depois de quase 50 minutos de paralisação, a partida foi encerrada por falta de segurança. Apesar da revolta do torcedor, a Ponte Preta está rebaixada para a 2ª divisão. Repito aqui, Flávio, o que eu já tinha falado quando aconteceu aquela briga no Curitiba e Fluminense, quando houve o rebaixamento do Curitiba. Tem que interditar o estádio. Pegaram muito leve com o Curitiba naquela situação e não pode pegar leve com a Ponte Preta pelo que aconteceu ontem. Agora, também não sou de responsabilizar jogador por fracasso. Eu lembro que eu acho que fiz isso mais ou menos em 2010, aquela atitude intempestiva do Felipe Melo no jogo contra a Holanda. E agora, do Rodrigo, foi muito mais grave. O que o cidadão tem na cabeça de fazer uma coisa dessa com o time dele ganhando por 2-0? O que passa na cabeça do cidadão? Ele foi irresponsável, para não falar outra coisa, e prejudicou a Ponte Preta. A Ponte Preta venceu por 2-0, ficou com um homem a menos com 20 minutos no primeiro tempo. Isso foi fundamental para a Ponte Preta perder o jogo e cair para a 2ª divisão. Então não é nenhum exagero colocar na conta do senhor Rodrigo. Não é nenhum exagero, porque ele foi de uma irresponsabilidade gigantesca. É uma atitude antidesportiva, desleal, deselegante, sabe? E de novo, repito, irresponsável. Olha, Celso, eu nunca fui um primor de defesa de fair play, você sabe disso. Sim, eu não vou ser incoerente. Agora, isso aí é burrice, porque não tinha que desestabilizar nada, o Vitória estava desestabilizado. O Rodrigo, ele destruiu o sonho da Ponte Preta. O jogo estava ganho, 2-0, a Ponte estava com o jogo dominado. Mas isso é a falta de educação, a falta de cultura do povo brasileiro.
O cara que é acima de qualquer coisa é ser malandro. Eu sou malandro. Eu quero tirar vantagem, eu sou esperto. Isso é que é esperto na cabeça pequena do Rodrigo. Rodrigo, que já nesse ano teve aquele episódio com o Milton Mendes, que aliás cresceu muito no meu conceito do Milton Mendes, até falei com ele ontem, o que se falou do Milton Mendes por causa desse rapaz, e aí mostra quem é quem, o que é cada um, né? Esse rapaz só atrapalhou a Ponte Preta. O Aranha, que é o líder, entre aspas, foi líder só na cascata. Um ano horroroso, ferrou a Ponte, péssimas atuações, tomou um monte de francos. O Sheik foi para lá e também não jogou. Quando jogou até foi mesmo, quase não jogou. Ou seja, é tal história, você contrata veteranos ou você não contrata. Eles só detonaram a Ponte. E culminando com isso aí, que é a atitude de cara de 3 anos de idade. Porque quer ser malandro, porque quer ser esperto. Então, os espertalhões detonaram a Ponte. O Aranha foi incompetente, péssimo ano. Líder, fala pra caramba. Mas horrível. Teve uma boa atuação aquele jogo contra o Corinthians, mas nada. O resto do ano inteiro falhou em jogo toda hora. O Luca foi bem. O Sheik só se machucou e o Rodrigo fez um monte de besteira e combinou com essa. Então, realmente, sabe, não adianta, tem horas que você precisa limpar o mercado e mudar a mentalidade. Isso aí é a mentalidade pequena de brasileiro. Por isso que o Brasil, em nível cultural, em todo tipo de avaliação que é feita, está sempre lá embaixo. Porque essa é a mentalidade do brasileiro. Eu sou malandro sempre, eu sou esperto. O Rodrigo é um esperto do futebol. Nível de bola dele é pequeníssimo, baixíssimo. Em vez de se preocupar em treinar e se dedicar, ele se preocupa em ser malandro. Olha o que deu na malandragem dele. Pois é duro segurar a torcida, é duro. A polícia foi terrível, pais sendo agredidos porque estavam protegendo filhos. Aí o nível baixou de uma vez. Então, agora é o seguinte, eu só espero que o julgamento seja o mesmo e da mesma maneira que foi com o Vasco. Porque não é porque você é um time menor que você tem que ter um julgamento diferente. E eu não confio nesses tribunalecos. Eles são capazes de querer ser justiceiros. Tem que ficar barato? Barato não pode ficar, claro. Mas houve um antecedente. Então, a jurisprudência já está criada. Isso aí. Bom, e a enquete dessa segunda é em cima desse jogo em Campinas. A gente quer saber o seguinte, o rebaixamento da Ponte Preta... Lê, Celso, essa enquete. Tem o dedo de Rodrigo? Sim ou não? Vote através do site gazetesportiva.com. O que você espera que eu responda? Claro que tem. Literalmente. Literalmente. A Ponte, eu entendo que cairia de qualquer jeito. Eu acho que não, Flávio. Ela cairia porque ela não ganha de ninguém por causa desse jogador. Ganhando do Vitória por 2-0, ela teria que ganhar do Vasco. Ela teria que ganhar do Vasco e não ganha. Ou talvez não, dependendo mas ela não ganhou de ninguém por causa desse jogador. O Aranha ia tomar um frango, o Rodrigo ia fazer besteira, o Sheik não ia jogar, então provavelmente ela perderia. Mas a culpa da derrota de ontem foi do Rodrigo e da falta de responsabilidade ontem dele. Foi, não o rebaixamento em si, digamos, eu acho que o rebaixamento não foi no jogo só. Tem um monte de coisa, não foi no jogo só. Não foi no jogo só. Então não dá para você considerar... Eu acho assim, o Rodrigo espero que já tenha rescindido o contrato dele, proibido de entrar no majestoso, espero que não entre mais lá. Mas ele não foi rebaixado só por causa dele. Ele foi um dos incompetentes que levou a Ponte a esse rebaixamento. Bom, o São Paulo foi a Curitiba, se deu bem ao vencer o Coxa de virada 2-1. Veja os gols. No Couto Pereira, Thiago Real e Edmar disputaram a bola no alto. E o árbitro Anderson Daronco marcou o toque de mão do jogador são paulino e pênalti para o Curitiba. Mas quem realmente tocou na bola foi o jogador do Coxa. Apesar da forte reclamação do São Paulo, a arbitragem manteve a marcação. Na cobrança, o goleiro Wilson bateu forte e abriu o marcador para o Coxa. No segundo tempo, Éder Militão subiu alto e cabeceou sem chances para o goleiro Wilson, 1-1. 4 minutos depois, Shailon cobrou falta na área, Matheus Galdesani tocou contra o próprio gol e deu a vitória de virada ao tricolor paulista. 2-1, placar final. Eu acho que o Daronco foi muito franco, ele falou que realmente reconhece que houve o erro. E eu já tinha posicionado o quarto árbitro que estava do meu lado a respeito da situação. Porque primeiro houve um movimento tranco, né? E no momento do tranco, quem levantou a mão e quem... Olha, quase que 100% de certeza que a bola tenha tocado foi no Thiago. Então, eu sei que às vezes é muito difícil você avaliar e analisar a tomada de uma decisão, mas a gente tem que ter muito cuidado. Além das correções, né, que nós tentamos fazer, que foram poucas, em razão da maneira como nós jogamos,
O principal ponto da conversa foi o seguinte: nós vamos levar isso, o erro da arbitragem, como uma muleta e, de repente, jogarmos a responsabilidade do resultado, ou nós vamos ter forças para uma reação? E eu acho que foi isso que aconteceu. Porque hoje nós estávamos com vários jogadores, e importantes jogadores, fora, sem condições de atuarem, e, de repente, a equipe vem aqui e faz um jogo desse nível, mantendo tudo aquilo que está sendo treinado, está sendo trabalhado, e a gente sente que o São Paulo ganha uma boa consistência, vem ganhando uma maneira de jogar, e isso, independente dos nomes que entrem, eu fico muito contente, porque isso sim é um passo importante alcançado nesse ano, que eu espero que carreguemos para o ano seguinte. Flávio, se o São Paulo mantiver a base, contratar alguns jogadores e der tempo do Dorival, pode até ser que o ano que vem seja melhor. Que não pode começar agora a trocar todo mundo de novo. São Paulo ontem teve uma resposta até surpreendente, porque tinha um jogo muito difícil com o Curitiba, foi prejudicado pela arbitragem e ainda assim conseguiu virar um jogo na casa do adversário. Acho que o São Paulo teve méritos ontem. Vai terminar o ano aí, vai disputar a Copa Sul-Americana, não acredito em vaga para Libertadores. Agora, se mantiver aí o que tem, pode até ser que consiga fazer uma temporada melhor no ano que vem. Bom, primeiro o prejuízo foi um absurdo, né? Tem erros que você não admite. O cara lá atrás do gol, o Espanta Quero e o Daronco, pelo amor de Deus, né? Não serve pra nada. Esse cara atrás do gol, eles não se metem, quando se metem, eles atrapalham. O São Paulo foi muito bem ontem. Está ali bem na frente do... Mereceu o resultado e a diretoria do São Paulo tem uma missão importante no ano que vem, não atrapalhar. É isso aí. Não atrapalhar. Se ela não atrapalhar, já está bom demais. Deixa o Dorival trabalhar, que o Dorival salvou o time. A diretoria fez tudo para o time ser rebaixado. Tudo. Mudou o jogador, trocou pra caramba, mandou a molecada embora. Se ela não atrapalhar, não se meter, fazer aquilo que você deixou. Não enche o saco, não se mete. Deixa o jogador que tiver que ser negociado, vendo mais 2 ou 3 e coloca pontualmente o que tiver que colocar, sem perturbar. Se ela não incomodar o Dorival Júnior, o São Paulo vai ter um time competitivo para o ano que vem. Mas isso é difícil. Sim. Porque eles são cheios de querer meter o... Eles acham que entendem de futebol. Então eles têm atrapalhado muito o São Paulo. Se eles não atrapalharem tanto, o São Paulo terá um ano melhor ano que vem. Muito bem. E às 8 da noite, Palmeiras e Botafogo encerram a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Por isso, vamos para lá agora conversar com o repórter Vinícius Rodrigues. Tem mais informações desse jogão. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite, Michele, amigos ligados no Gazeta Esportiva. É isso mesmo, daqui a pouco, 8 da noite, Palmeiras e Botafogo, 37ª rodada do Brasileirão. Jogo importante, Palmeiras busca ainda o vice-campeonato, o segundo lugar, que vale uma premiação melhor para o time aqui do Allianz Parque. E o Botafogo ainda precisa assegurar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Daqui a pouquinho a gente entra em detalhes do jogo, porque antes temos informações de reforços do lado do Palmeiras. O Verdão, que já anunciou o lateral Diogo Barbosa, que vem do Cruzeiro, e o zagueiro Emerson Santos, que vem do Botafogo, está muito próximo de um acerto com o Lucas Lima, que viria do Santos. Hoje pela tarde, os representantes do Lucas Lima, o pai do Neymar Júnior e o pai do Lucas Lima, estiveram na academia de futebol do Palmeiras, numa negociação final com o diretor do Palmeiras, o Alexandre Matos, para que o meia vista a camisa do Verdão no ano que vem. O contrato seria a princípio de 5 anos e o Lucas Lima chegaria para assumir aí uma função importante na equipe do Palmeiras, com vencimentos, salários interessantíssimos. Ele que teve algumas rusgas com a torcida do Palmeiras enquanto atuou pelo Santos, mas que com certeza, jogando o que sabe, seria muito importante para o Palmeiras no ano que vem, que já contratou, como eu disse, o Diogo Barbosa, o Emerson Santos, e também interessa ao Pablo, zagueiro de saída do Corinthians, também poderia ser reforço do Palmeiras para 2018. A negociação com o Lucas Lima não deve ter um desfecho hoje, mas deve ser muito bem encaminhada para até o final da semana o Palmeiras anunciar o Lucas Lima. Quanto ao jogo de hoje, penúltima rodada, o Palmeiras enfrenta o Botafogo e é a despedida do Zé Roberto. Daqui a pouquinho, na próxima entrada, a gente fala sobre o Zé Roberto, porque o Fernando Gavini, nosso repórter, acompanhou as últimas atividades do Palmeiras e traz os detalhes do Verdão, que terá os retornos de Jailson e também do zagueiro Edu Dracena. Confira a reportagem. Depois de ficar de fora da partida contra o Avaí, Edu Dracena, recuperado de uma pancada no joelho, será uma das novidades do Palmeiras para enfrentar o Botafogo na segunda-feira.
Apesar do clube não ter atingido em 2017 os títulos que tanto esperava, o zagueiro de 36 anos tem motivos para comemorar. Livre de lesões, ele foi titular praticamente o ano todo. Isso é fruto de um trabalho, principalmente da parte da fisiologia, dos fisioterapeutas, da comissão técnica também, que entendeu que um jogador de uma certa idade, com 36 anos, não vai poder fazer o que um garoto de 24, 25 anos faz, né? Então nós temos que direcionar e individualizar também uns trabalhos para que a gente possa estar colhendo os frutos. Faltou, no entanto, ser campeão. A carreira de Edu Dracena é recheada de conquistas e ele vinha de 2 títulos brasileiros seguidos, em 2015 pelo Corinthians e 2016 pelo Palmeiras. Mas não dá para falar em frustração. Infelizmente esse ano, junto com o Palmeiras, não consegui, mas de uma forma particular eu me saio bem satisfeito, bem tranquilo de que tentei fazer o meu melhor, tentei ajudar a minha equipe, mas nem sempre as coisas acontecem da maneira como a gente planeja e a gente gostaria. Então acho que são coisas, lições para que ano que vem, quem sabe, conquistar 2, 3 títulos que compensa esse ano. Além de Edu Dracena, outra novidade será Jailson. Depois de quase 4 meses sem jogar, o goleiro substitui o suspenso Fernando Praz e defende uma invencibilidade de 23 jogos no Campeonato Brasileiro. Muitos se diziam que ele não ia voltar mais a jogar e hoje é uma prova que não tem nada impossível. E sim, quando você acredita no trabalho, quando você acredita no seu potencial, né, você alcança. E é um cara que quem sabe possa trazer sorte para nós e manter essa invencibilidade aí até o final dessa temporada. Aí, Edu Dracena de volta, portanto, assim como o Jailson, como disse o Fernando Gavini, talismã do Palmeiras, o goleiro nunca perdeu disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. São 23 partidas pelo Palmeiras e nenhuma derrota. Ele perdeu uma partida sim pela Copa do Brasil, mas no Brasileirão o Jailson foi peça importantíssima na conquista do Brasileiro do ano passado. E esse ano agora, com a suspensão do Praz, volta a campo o Jailson. Os portões aqui no Allianz Parque já foram abertos, a torcida presente para a despedida do Zé Roberto e a despedida também do time profissional do Allianz Parque nesse ano. Lembrando que o Palmeiras enfrenta o Botafogo daqui a pouco, 8 da noite. A imprensa toda preparada para a cobertura desse jogo. Voltamos aos estúdios, está rolando uma musiquinha aqui, já rolou um Michael Jackson, que eu sei que o Celso Cardoso adora. Mais uma promessa de jogão, Celso, Flávio, Michele. Daqui a pouco eu volto com as escalações do time, combinado? Combinado, Vinícius Rodrigues, muito obrigada. Esse é o filho da dona Márcia. Celso, Flávio, o que esse jogo vale para o Palmeiras? Nada. Eu vejo uma coisa bacana. Não, além da parte de grana, né, que o Palmeiras pode ser o segundo colocado, ganha uma grana a mais e tal. O Zé Roberto, é um negócio bem legal. O Zé Roberto é um daqueles jogadores que... Anunciou sábado, né? A gente comentou na sexta aqui. A bola. Ele sabe tratar a bola. Hoje, cada vez, você tem menos jogadores com esse tipo de habilidade, de culto à bola. Ontem o Romeu Cambalhão esteve comigo, ele falou uma coisa sensacional. Ele falou, olha, antigamente os jogadores eles eram trabalhados para ter um bom pé direito, um bom pé esquerdo, habilidade e tal. Hoje é uma coisa rara. E aí ele falou, quando aparece é uma coisa sensacional. E olha a visão, o que ele falou. O Neymar é um cara que, se estiver no meio de uma boiada, ele tem domínio de bola, no meio dos bois. E esse tipo de jogador é um jogador diferenciado. O Zé Roberto é assim. Então ele vai deixar saudade pela maneira como ele trata a bola. Versátil e com sentido de conjunto. Cresceu muito na Alemanha, onde foi muito respeitado. Em todo lugar ele foi muito respeitado. Ele foi lateral, ele foi volante, ele foi meia, jogou até na frente, mais aberto. Um jogador muito histórico. Histórico. Mas eu dizia, mas assim, tirando essa questão do Zé Roberto, que é uma despedida, do ponto de vista prático, ok, tem a premiação também, mas do ponto de vista esportivo, o Palmeiras pode terminar como vice-campeão. Mas que também não significa muita coisa. Não apaga a frustração do torcedor que queria ter visto o Palmeiras campeão pelo menos em uma oportunidade. Agora, se ele o Palmeiras disputou Paulista, disputou Copa do Brasil, disputou Libertadores, Campeonato Brasileiro, com o elenco que tinha, com a expectativa que tinha, você imaginava que o Palmeiras pudesse ser campeão pelo menos de 2 torneios. Sei lá, o que fez o Corinthians, por exemplo. O Palmeiras não ganhou absolutamente nada. Então, para o torcedor terminar em segundo ou terminar em terceiro, valia mesmo era garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores. Isso o Palmeiras já garantiu. Agora o resto... Prêmio de consolação para mim.
Agora, claro, nem todo ano dá para ser campeão. Não dá. Só um claro é campeão. Esse ano foi do ano do Corinthians. É que a expectativa era grande. Né? Tudo bem, perdeu o Gabriel Jesus, mas contratou o melhor jogador da América, o Borja. Contratou Guerra, trouxe Felipe Melo. Fez um super time. Quer dizer... que foi superestimado. Pois é. Então, com isso, imaginava-se que o Palmeiras realmente fosse um papa-títulos, o que não aconteceu. Olha, deixa eu mandar um beijo muito grande, muito especial para o nosso repórter Adriano Dolfi, que ontem fez aniversário. Dri, muita saúde, muita felicidade para você. Sou sua amiga há mais de 17 anos, então você sabe que você mora no meu coração. Deus te abençoe sempre, nosso querido Jordi, para os íntimos. No jogo marcado por 2 falhas lamentáveis do goleiro Alex Muralha, o Santos venceu o Flamengo por 2-1 e garantiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Logo aos 6 minutos de partida, o Flamengo saiu na frente do Santos com Lucas Paquetá marcando de cabeça. 4 minutinhos depois, o Santos chegou ao empate graças à falha bizonha do goleiro Muralha. Ele tentou driblar Ricardo Oliveira, mas perdeu a bola. Com um gol vazio, Bruno Henrique aproveitou e igualou o marcador, 1-1. E a noite não era mesmo do goleiro Muralha. Aos 28 da segunda etapa, Arthur Gomes chutou no canto e o goleiro flamenguista aceitou. Final, Santos 2, Flamengo 1. Não gosto muito de falar de falha, principalmente no atleta que não é do meu trabalho, dia a dia. Acho que mérito dos nossos atletas que fizeram o que nós treinamos. Foi muito bem executado. E eles estão de parabéns por uma noite memorável. Nós estamos na Libertadores, classificados na fase de grupo. Nós temos o jogo do Avaí, que nós vamos no mesmo empenho para que a gente tente aí o mais rápido possível o terceiro ou segundo colocação, que seria importante para nós. Eu tenho que esperar a eleição, eu me coloco à disposição para ajudar sempre o Santos e eu quero sempre o melhor do Santos. Mas essa noite confesso para você que eu não estou pensando em nada, eu estou muito feliz porque é uma noite que eu vou conseguir dormir muito melhor do que as outras que eu estava passando. Então assim, é uma noite especialíssima para mim também, hoje como um treinador, né? E assim, então eu agradeço esses atletas, agradeço a diretoria que me dá essa confiança, mas o mais importante nesse momento é que o objetivo de Libertadores foi alcançado. O Santos tem se mantido ali, Sim. Né? Tem, de novo, né? Fez um trabalho competente. Os trancos e barrancos se manteram. Não foi bonito o futebol do Santos, ao contrário dos outros anos, mas ele conseguiu. E eu queria parabenizar as pessoas que conseguiram destruir completamente o Muralha. Tem pessoas que gostam de fazer isso. Normalmente os incompetentes, eles não sabem entender nada de futebol e começam a criar situações para endeusar ou para destruir, porque aí não precisa falar de futebol, que é uma coisa que eles não entendem, mas vivem disso. O Muralha está totalmente destruído, ele não tem a menor confiança para nada. Então, a primeira providência é deixar o Flamengo, né? Segunda providência, procurar um psicólogo e tentar retomar o equilíbrio, que ele está totalmente desequilibrado. Ele, que o ano passado ganhou o prêmio de melhor goleiro do Brasil no troféu Mesa Redonda. Ou seja, as pessoas conseguiram destruí-lo. E ele não teve estabilidade emocional para isso, o que não é coisa fácil de você ter mesmo, depois de toda a pressão de tudo que fizeram em cima desse rapaz. Assim, porque também não é só a questão futebol, deve ter vida pessoal, seus problemas. Quer dizer, a cabeça não está boa. E aí, poxa vida, imagina o cara joga num clube como o Flamengo. Ele vai entrar, já houve vaias. Ninguém trabalha sem estabilidade. Já houve vaias. Precisa o treinador ficar olhando para o torcedor e fazer reverencia, porque é o cara que vai defender o time dele. O torcedor é tão burro ou tão não inteligente que ele é incapaz de perceber que aquela atitude prejudica o time dele. O Muralha, visivelmente, ele está abalado psicologicamente. Está com o psicológico em frangalhos. Ele não vai ter jeito mesmo. Eu acho até que depois do que aconteceu ontem, ele encerrou a trajetória dele no Flamengo, mas ele tem chance ainda, tem possibilidade de se reerguer, de se reajustar num outro clube e com a cabeça melhor, onde ele se sinta realmente mais confortável. Agora é hora de conferir como está a classificação do Brasileirão. Vale lembrar que daqui a pouquinho o Palmeiras recebe o Botafogo, né, como a gente já falou, no último jogo da 37ª rodada. Vamos lá, João Batista? O campeão, Coringão, tem 72 pontos. O Grêmio é o segundo colocado com 62. O Santos também tem 62, mas está na terceira posição porque o tricolor gaúcho tem o saldo de uma vitória a mais que o Peixe. O Palmeiras tem 60 e na quinta colocação
vem o Cruzeiro com 56, Flamengo e Vasco tem 53, o Botafogo 52, Chapecoense e Atlético Mineiro 51, Bahia e São Paulo conseguiram até aqui 49 pontos, o Atlético Paranense é o 13º com 48, seguido pelo Fluminense com 46. Vitória e Curitiba tem 43, na zona de rebaixamento estão Sport e Avaí com 42, a Ponte Preta com 39, Atlético Goianiense 35, já estão matematicamente rebaixados para a segunda divisão, para a tristeza do Flávio Prado. Portanto, hoje nós temos 4 equipes brigando por 2 vagas, né? Curitiba, Vitória, Sport e Avaí. Né? O Sport que tem um jogo teoricamente tranquilo com o Corinthians, que vai. O Carille já admitiu que vai mandar pelo menos uns 5, 6 titulares não devem jogar, o que deve teoricamente facilitar a vida do Sport. E também tivemos o campeão definido na segundona e ele só saiu na última rodada, olha só. O Internacional encerrou a participação na Série B com chances de ser campeão. Em segundo lugar, o Colorado venceu o Guarani por 2-0, com 2 gols de Nico Lopes. Mas a taça do campeonato foi mesmo para o líder América Mineiro. Com a vitória por 1-0 sobre o CRB, o Coelho chegou aos 73 pontos e conquistou o bicampeonato da Série B. Muito bem, na quarta-feira completa 1 ano do acidente aéreo da Chapecoense. Por isso, o site gazetesportiva.com preparou uma série especial com 8 episódios que irão ao ar a partir de hoje até o próximo domingo. São entrevistas com os sobreviventes, com as famílias, como que as famílias estão das vítimas hoje, né? Como elas estão lidando com a situação, como que segue essa questão toda na justiça, quem foi preso, como estão as indenizações, texto, foto, vídeo, infográficos, artes, tudo isso num material muito especial feito pela equipe do site gazetesportiva.com e pelo nosso repórter Thiago Salazar. A entrevista desta segunda é com o goleiro sobrevivente Jackson Follman, que conta detalhes impressionantes do acidente no ano passado. Está bastante interessante, vale a pena conferir. É isso aí, a gente nasce sem nada e morre sem levar nada, né? E a TV Gazeta também foi a Chapecó, preparou um material muito bacana sobre esse 1 ano, né, do decorrer aí dessa tragédia. A partir de amanhã você vai conferir 2 episódios mostrando aí como que foi a reconstrução do clube, como que a cidade renasceu após esse evento e a relação do time com os familiares das vítimas. Tá imperdível. E agora a gente volta para o Allianz Parque, onde está o repórter Vinícius Rodrigues para acompanhar o duelo entre Palmeiras e Botafogo. Hoje teremos uma despedida por aí, não é, Vini? É isso mesmo, Michele. O clima aqui tá legal, a playlist tá sensacional. Sai Michael Jackson e entra Pink Floyd tocando The Wall aqui. O Celso ia adorar essa trilha sonora que prepararam no Allianz Parque nesse jogo tão especial, Palmeiras e Botafogo, a despedida do Zé Roberto. Eu vou pegar uma colinha aqui com os números do Zé Roberto no Palmeiras. Hoje ele completa 133 jogos, ele venceu 68, empatou em 26 e perdeu em 38 partidas. Marcou 10 gols, deu 11 assistências para gol e participou de 14 gols. Em geral, o Zé Roberto, que nesses 3 anos de Palmeiras conquistou a Copa do Brasil de 2015, o ano que ele chegou, o Brasileirão do ano passado, e esse ano o Palmeiras não conquistou nenhum título, mas com certeza o Zé Roberto, nesses 3 anos, deixou uma marca muito importante, um legado. É considerado, sim, um ídolo por parte de muitos torcedores, por ter feito parte dessa nova etapa na história do Palmeiras, que vinha de anos muito ruins no século XXI. De 2015 para cá, o Palmeiras cresceu em termos financeiros, com a nova arena, novos patrocinadores, e o Zé Roberto é, sim, um símbolo dessa nova geração do Palmeiras. Ele, por meio das redes sociais, gravou um vídeo e convocou a torcida para acompanhar, incentivar o Palmeiras hoje aqui no jogo de despedida. Vamos dar uma olhadinha? Fala, galera, família Palmeiras. Estou passando aqui para convidar todos vocês, torcedores palmeirenses, que segunda-feira eu faço o meu último jogo no Allianz Parque, palco de 2 conquistas importantes para o nosso clube, e eu gostaria de convidar todos vocês, torcedores palmeirenses, que possam estar junto comigo para que possamos terminar um ciclo vitorioso e trazer à memória, né, aquilo que a gente voltou a trazer esperança para um clube tão grandioso que é o Palmeiras. Quero contar com a presença de todos vocês para que no fim desse jogo a gente possa bater no peito todo mundo junto e falar assim, ó, o Palmeiras é grande.
Te espero lá. Zé Roberto, Zé Roberto é animal. Quem não se lembra dessa pré-eleição histórica logo na chegada dele ao Palmeiras e sempre com um senso de humor muito legal. Zé Roberto, multicampeão por onde passou, campeão alemão pelo Bayern de Munique, jogou no Bayer Leverkusen, no Real Madrid, em grandes clubes do mundo inteiro, como eu já disse. Seleção brasileira, foi da seleção da Copa do Mundo de 2006. O Zé Roberto, um dos maiores dessa última geração brasileira. E faz a despedida hoje, infelizmente o Brasil perde um grande craque. Palmeiras e Botafogo, vamos às escalações? O Palmeiras terá Jailson como novidade e Edu Dracena. Acompanha aí o time completo do Alberto Valentim. Jailson, Mike, Pierre Mina, Edu Dracena e Zé Roberto. Felipe Melo, Moisés e Tietê. William ou Keno, Dudu e Borja. O técnico é Alberto Valentim. O Valentim, que faz a sua penúltima partida à frente do Palmeiras, o Verdão que já anunciou o Roger Machado, técnico com passagens pelo Grêmio e pelo Atlético Mineiro. Em 2018 terá uma tarefa muito grande, como o Celso já disse no programa, dirigir uma equipe. Com o investimento do Palmeiras e não vencer títulos, a pressão é muito grande, como foi com o Cuca, com o Eduardo Batista, com o próprio Alberto Valentim. E o Botafogo, do outro lado, com o Jair Ventura, ainda busca uma vaga a Libertadores da América e não terá o lateral esquerdo Vitor Luiz, que tem contrato com o Palmeiras. Para ele jogar, o Botafogo precisaria pagar R$200 mil e preferiu não investir todo esse valor. O Gilson vai no seu lugar. Confira a escalação completa do Botafogo. Gatito Fernandes, Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabelo e Gilson. Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e João Paulo. Leonardo Valência, Rodrigo Pimpão e Brenner. O técnico é Jair Ventura. Bom, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco, 8 da noite, Palmeiras e Botafogo, penúltima rodada do Brasileiro. Com as imagens do Márcio Gabriel e do Carlos Vinícius, eu, Vini Rodrigues, aqui do Allianz Parque, trago amanhã todos os detalhes do jogo. Combinado? Combinado, Vinícius Rodrigues, obrigado. E o assunto agora... Não, rapidinho, muito rápido. Você perguntou o que valia para o Palmeiras. Para o Palmeiras não vale muita coisa. Agora, para o Botafogo, esse jogo, pensando em Libertadores, é decisão. E uma última notícia sobre a Copa do Mundo. A FIFA anunciou hoje pela manhã como será a fórmula utilizada para a divisão das 32 seleções no sorteio que será realizado na sexta-feira. A principal novidade é a impossibilidade de duas equipes da mesma confederação disputarem o mesmo grupo, com exceção da Europa, que possui 14 representantes no torneio. Desta forma, 6 grupos terão obrigatoriamente 2 representantes do velho continente. Com as regras divulgadas, Brasil e Argentina, por exemplo, já sabem que terão pela frente pelo menos uma equipe da Europa. O sorteio acontece na próxima sexta-feira, a partir de 1 da tarde, em Moscou, na Rússia. E agora a gente vai para o resultado da nossa enquete. A pergunta de hoje era se o rebaixamento da Ponte tem o dedo do Rodrigo. E a galera respondeu que sim! 69% dos votos. Chegamos ao final do Gazeta Esportiva de hoje e a gente encerra ao som, sabe de quem? De Jimi Hendrix, lenda do rock, que se estivesse vivo, hoje completaria 75 anos. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até quarta-feira. Tchau. Beijo.